100 milhões de reais, esse era o valor do conteúdo da caixa sobre a mesa. Em uma sala privativa do Clube Ipanema, no Rio de Janeiro, 15 das mentes mais brilhantes do Brasil, engenheiros da USP, especialistas em segurança da Polícia Federal e hackers do Vale do Silício brasileiro, haviam passado 6 horas tentando abri-la. Eles tinham equipamentos de última geração, tinham computadores quânticos e tinham egos do tamanho do Cristo Redentor. Todos fracassaram. Mas então, uma garçonete de 23 anos, que havia sido invisível para todos na sala, se aproximou da mesa. Ela não tinha diploma universitário, não tinha ferramentas sofisticadas, tinha apenas uma bandeja com copos vazios e, em exatos 30 segundos, fez o que os especialistas juraram ser impossível. A chuva batia forte contra as janelas blindadas do Clube Ipanema, o lugar mais exclusivo do Rio de Janeiro. Era o tipo de estabelecimento onde a taxa de adesão custava mais que um apartamento em Copacabana, e o silêncio dentro normalmente era pesado, com o cheiro de charutos cubanos e dinheiro antigo. Mas naquela noite, a sala estava barulhenta, não com música, mas com o som do fracasso. No centro da sala Niemeyer havia uma longa mesa de jacarandá. Na cabeceira dessa mesa estava sentado Ricardo Viana. Se você acompanhava as notícias financeiras, conhecia Ricardo. Ele era o CEO da Viana Core, um homem que havia revolucionado a computação quântica no Brasil antes dos 30 anos. Valia 80 bilhões e era conhecido por duas coisas: sua genialidade e seu temperamento assustador. Naquela noite, o temperamento estava vencendo. Explique novamente para mim, disse Ricardo, sua voz perigosamente baixa, porque devo estar entendendo mal a situação. Estou pagando 10 mil reais por hora para cada um de vocês e vocês estão me dizendo que está travada? Diante dele estava um homem chamado Fernando Costa. Fernando não estava acostumado a ser tratado como uma criança. Ele era o principal consultor de segurança do Banco Central. Havia projetado os cofres para as reservas de ouro de Brasília. Era um homem de aço e mecanismos. Senhor Viana, disse Fernando, enxugando uma gota de suor da testa com um lenço de seda. Não está travada, está adormecida. O mecanismo é diferente de tudo que já vimos. Não é apenas mecânico, é térmico. Está reagindo ao ambiente de formas que não podemos prever sem arriscar o conteúdo. Ricardo bateu a mão na mesa, fazendo os copos de cristal pularem. O conteúdo, Ricardo sibilou apontando um dedo trêmulo para o objeto no centro da mesa. É a única cópia da chave mestre. Se não abrirmos esta caixa até meia-noite, os servidores resetam e minha empresa perde acesso à rede nacional de energia. Isso é uma perda de 100 milhões de dólares hoje e 2 bilhões de dólares até a próxima semana. Ele olhou seu relógio Patek Philippe. Vocês têm 4 horas. O objeto de sua frustração parecia simples. Era um cubo de aproximadamente 25 centímetros de cada lado, feito de um material preto fosco que absorvia a luz. Era conhecido como coração de ônix. Havia sido projetado por um relojoeiro suíço recluso chamado Hans Vernier, pouco antes de morrer. Vernier era louco, brilhante e paranoico. Ele construiu a caixa para guardar os segredos mais profundos de Ricardo Viana, garantindo que apenas Viana pudesse abri-la. Mas Viana havia esquecido a sequência, ou melhor, a sequência que Viana pensava conhecer não estava funcionando. A sala estava repleta de equipamentos que custavam mais que o prédio inteiro. Havia scanners espectrais, lasers de precisão e uma unidade de imagem térmica emprestada de um contratante militar. Os cabos serpenteavam pelos tapetes persas como cobras negras. E no meio desse caos de máquinas de alta tecnologia e homens de alto status, havia um fantasma. Seu nome era Marina Santos. Ela tinha 23 anos, cabelos presos em um coque severo que machucava seu couro cabeludo e um uniforme 2 tamanhos maior que o dela. Ela era a garçonete do turno da noite. Marina estava na sala há 5 horas, enchendo copos d'água, retirando pratos intocados de salmão defumado e esvaziando cinzeiros. Ela se movia com uma invisibilidade ensaiada. Em um lugar como o Clube Ipanema, os funcionários não eram pessoas, eram móveis que respiravam. Ela se aproximou da mesa para reencher o copo d'água de Fernando Costa. Ele não olhou para ela, apenas acenou com a mão de forma desdenhosa, quase derrubando a jarra de sua mão. Saia da frente da luz, Fernando retrucou. Estou tentando ler a refração do laser.
Desculpe, senhor, Marina sussurrou. Ela recuou para as sombras, segurando sua bandeja de prata contra o peito. Seus olhos, no entanto, não olharam para o chão. Eles olharam para a caixa. Ela os observava há horas. Viu o chaveiro tentar forçar a fechadura. Viu o hacker tentar invadir o sistema digital integrado na lateral. Viu o físico tentar aquecê-la. Todos estavam olhando para o problema da mesma forma. Como forçamos esta coisa a se submeter? Marina mordeu o lábio. Ela não era uma especialista. Era uma universitária que havia abandonado os estudos e estava trabalhando em 2 empregos para pagar as dívidas médicas do pai. Mas ela sabia algo sobre Hans Vernier, o homem que fez a caixa. Ela sabia porque seu avô havia sido relojoeiro e ele costumava contar histórias sobre a filosofia de Vernier. A natureza nunca força, seu avô costumava dizer. A natureza flui. Marina observou a caixa. Ela notou algo que os especialistas não perceberam. Toda vez que eles a bombardeavam com lasers ou a tocavam com mãos quentes, as minúsculas fendas microscópicas na caixa pareciam se contrair, não expandir. A caixa estava com medo deles. Às 22 horas, a atmosfera na sala Niemeyer havia mudado de frustração para desespero. Ricardo Viana havia chamado os pesos pesados. As portas se abriram e 2 novos homens entraram. O primeiro era Dr. Arthur Kowalski, um matemático da USP especializado em topologia e teoria dos nós. O segundo era um homem conhecido simplesmente como o Quebrador, um contratante particular que afirmava poder abrir qualquer cofre existente usando ressonância sônica. Limpem a sala, Ricardo ordenou, exceto o essencial. Os assistentes juniores saíram correndo. Marina tentou sair, mas o maître segurou seu braço. Fique, ele sibilou. Eles vão precisar de café. Café forte. E mantenha o uísque vindo. O Sr. Viana vai precisar de uma bebida. Marina assentiu e recuou para seu posto no canto. Ela ligou a máquina de café expresso, o chiado do vapor mascarando os gemidos dos homens na mesa. Dr. Kowalski se aproximou do coração de Onyx com um iPad. Ele começou a dar uma palestra, sua voz pingando com descendência. O problema, Kowalski anunciou dirigindo-se à sala como se fosse um auditório, é que vocês estão tratando isto como uma fechadura. Não é uma fechadura, é um quebra-cabeça de topologia. Vernier era obcecado pela faixa de Möbius. O mecanismo de abertura provavelmente requer um movimento multidimensional simultâneo. Em português, 4 olhos. Ricardo Viana rosnou, servindo-se de uma dose dupla de whisky Macallan 25 anos. Você tem que empurrar todos os 6 lados ao mesmo tempo com pressão variável, disse Kowalski com confiança. Calculei os pontos de pressão usando um algoritmo baseado nos trabalhos anteriores de Vernier. Kowalski montou uma plataforma hidráulica. Parecia um dispositivo de tortura medieval projetado para um cubo. 6 braços robóticos se posicionaram ao redor da caixa preta, iniciando sequência de pressão, disse Kowalski. A máquina gemeu. Os braços pressionaram. A sala ficou em silêncio. Crack! Um som sinistro ecoou pela sala. Não era o som da caixa se abrindo, mas o som da plataforma hidráulica quebrando. A caixa não se mexeu. Na verdade, os sensores mostraram que a caixa havia ficado mais dura. A densidade do metal havia aumentado. Impossível, Kowalski sussurrou, olhando para seu iPad. Ela reagiu à pressão calcificando. É metal mimético. Você piorou a situação, Ricardo rugiu. Ele jogou seu copo contra a lareira, estilhaçando-o. Você a deixou mais difícil de abrir. Saia da minha vista. Kowalski juntou suas coisas e fugiu. Em seguida foi a vez do Quebrador. Ele montou um emissor sônico. Vibramos ela, disse ele simplesmente. Encontramos a frequência ressonante dos tambores e quebramos os pinos de travamento sem danificar o drive. Ele colocou fones de ouvido com cancelamento de ruído. Girou um dial. Um chiado agudo preencheu a sala, mal audível, mas doloroso. Marina sentiu seus dentes doerem. Ela viu a água nos copos ondular. Mas a caixa não fez nada. Após 20 minutos, o emissor sônico superaqueceu e soltou faíscas, enchendo a sala com o cheiro de ozônio. O Quebrador tirou os fones, derrotado. Está absorvendo o som, ele disse, parecendo aterrorizado. Está se alimentando da energia. Sr. Viana, acho que esta caixa é imbatível. Ricardo Viana se jogou em sua poltrona de couro.
Colocou a cabeça entre as mãos. Eram 23h15, 45 minutos até o prazo final. Vou perder tudo, Ricardo sussurrou. A arrogância havia desaparecido, substituída pelo medo oco de um homem que percebeu que seu dinheiro não podia salvá-lo. 15 especialistas, os melhores do mundo. E estou derrotado por uma maldita caixa. A sala estava silenciosa, exceto pelo tic-tac do relógio de pêndulo no canto e o tinido suave da porcelana. Marina estava recolhendo as xícaras de café. Ela se moveu em direção à mesa para pegar a xícara abandonada do Dr. Kowalski. Ao se inclinar, sua manga roçou na mesa. Com licença, ela disse suavemente. Ricardo não levantou os olhos. Deixe, apenas nos deixe. Marina parou. Ela olhou para a caixa de perto. Era linda. Não era apenas preta. Tinha veias de roxo escuro profundo, que só captavam a luz em certos ângulos. E ela notou outra coisa. Havia uma corrente de ar fraca, vindo da saída do ar-condicionado diretamente acima da mesa. O ar-condicionado estava soprando ar frio diretamente sobre a caixa. Todos os especialistas estavam suando. A sala estava quente com o calor dos corpos e das máquinas, mas a caixa estava sentada em uma corrente de ar gelado. Marina lembrou da história de seu avô sobre Hans Vernier. A flor só se abre quando sente o calor do sol da manhã. Se está frio, ela dorme para proteger seu coração. Ela olhou para os milhões de reais em equipamentos. Eles estavam atingindo a caixa com lasers e calor, mas apenas em pontos específicos. Estavam aplicando pressão, mas a temperatura ambiente do metal estava congelante por causa da saída do ar-condicionado. Senhor, Marina disse. O silêncio foi absoluto. Todos se viraram para olhar a garçonete. Era como se uma cadeira tivesse começado a falar. Fernando Costa, o chaveiro, zombou. Agora não, querida. Estamos de luto por uma fortuna aqui. Acho que sei por que não está abrindo, Marina disse. Sua voz tremeu, mas ela se forçou a ficar ereta. Ricardo Viana lentamente levantou a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos e aterrorizantes. Ele olhou para Marina. Realmente olhou para ela pela primeira vez. Viu a gola desgastada de seu uniforme, os olhos cansados, os sapatos baratos. Você, Ricardo disse. Uma risada cruel borbulhando em seu peito. A garçonete sabe por que a criptografia militar falhou. Sim, Marina disse. Tire ela daqui. Fernando latiu para o segurança. Espere, Ricardo disse. Ele se levantou. Era um homem desesperado, e homens desesperados se agarram a qualquer esperança. Não deixe ela falar. Será um final divertido para minha carreira. Vá em frente, menina. Diga aos PhDs da USP o que eles perderam. Marina respirou fundo. Ela colocou sua bandeja sobre uma mesa lateral. Suas mãos tremiam, mas sua mente estava clara. Ela caminhou ao redor da mesa, sentindo os olhos de 15 homens poderosos queimando em suas costas. Eles olhavam para ela com uma mistura de diversão e desprezo. Para eles ela era uma piada. Qual é o seu nome? Ricardo perguntou, apoiando-se na lareira. Marina. Marina Santos, senhor. Bem, Marina Santos, você tem a palavra. Nos diga, é mágica? Precisamos dizer abracadabra? Alguns dos engenheiros riram sombriamente. Não, senhor, Marina disse. Ela apontou um dedo esguio para o teto. É o ar-condicionado. A sala ficou em silêncio mortal. Então, Fernando Costa explodiu em gargalhadas. Foi uma risada áspera e latida. O ar-condicionado? Fernando zombou. Estamos lidando com um cofre criptográfico de poliliga cinética. E você acha que o problema é o ar-condicionado. Isso é perda de tempo, Ricardo. Deixe-me perfurá-la. É a única maneira. Se você perfurar, o drive derrete, Ricardo retrucou. Ele olhou de volta para Marina. Explique. Hans Vernier, Marina disse, sua voz ganhando força. Ele projetou a série de relógios celestial, não foi? Aqueles que ajustavam a marcação do tempo com base na temperatura corporal de quem os usava. Ricardo estreitou os olhos. Sim, ele fez. Meu avô era relojoeiro, Marina continuou. Ele estudou Vernier. Vernier acreditava que a mecânica deveria imitar a biologia. Ele odiava o frio. Ele morreu de hipotermia nos Alpes. Escreveu em seus diários que o frio é o sono da máquina. Ela se aproximou do coração de Onyx. Vocês todos tentaram forçá-la. Dr. Kowalski aplicou pressão, o que fez os átomos se comprimirem porque o metal está frio. Os lasers a aqueceram de forma desigual, causando estresse de torção.
A caixa está em modo hibernação porque aquela saída está soprando ar de 15 graus diretamente sobre ela. Marina olhou Ricardo nos olhos. Ela acha que é inverno. Você precisa fazer ela pensar que é primavera. Fernando revirou os olhos. Isso é poético. Lixo poético. Fazer ela pensar que é primavera. O que você quer que façamos? Cantar para ela? Não, Marina disse. Eu quero que vocês desliguem o ar-condicionado. Desliguem os lasers. Desliguem os sensores. Ela olhou para o relógio da contagem regressiva. 23h35. E Marina acrescentou. E eu preciso de uma tigela com água morna, não fervendo. Temperatura corporal, exatamente 37 graus Celsius. A sala estava cética. Os especialistas se entreolharam balançando as cabeças. Façam isso, Ricardo comandou. Senhor, isso é ridículo, Fernando começou. Façam isso, Ricardo rugiu. Tentamos tudo mais. Tragam a água para a menina. A equipe se apressou. O zumbido pesado do ar-condicionado morreu. A sala de repente ficou muito quieta e muito parada. Um ajudante de garçom correu com uma tigela de prata cheia de água. Ele tinha um termômetro nela. 37 graus, senhor. Exatamente. Marina pegou a tigela. Ela a colocou na mesa ao lado da caixa preta. Você tem 1 minuto, Ricardo disse, sua voz baixa. Se você está desperdiçando meu tempo, Marina Santos, você nunca mais trabalhará nesta cidade. Vou garantir isso. E se eu abrir? Marina perguntou. A pergunta ficou no ar. Era um desafio. Uma garçonete desafiando um bilionário. Ricardo olhou para a caixa de 100 milhões de reais, depois para a garota. Se você abrir, Ricardo disse, um sorriso brincando em seus lábios, eu te dou o que estiver no meu bolso agora e pago todas as dívidas que você tiver. Combinado, Marina disse. Ela não usou ferramentas, não usou computador. Marina mergulhou um guardanapo de pano na água morna. Ela o torceu até ficar úmido, não pingando. Ela se aproximou do coração de ônix. Os especialistas se inclinaram, prontos para zombar de seu fracasso. Marina não limpou a caixa, não a esfregou. Ela gentilmente colocou o guardanapo quente e úmido sobre o topo do cubo preto, como uma mãe colocando um cobertor sobre uma criança adormecida. Então ela colocou suas mãos sobre o pano, pressionando as palmas contra os lados, transferindo seu próprio calor corporal para o metal. 1, ela contou suavemente. 2, 3. Nada está acontecendo, Fernando sussurrou. Shh, Ricardo sibilou. Marina fechou os olhos. Ela imaginou as engrenagens microscópicas dentro do metal mimético. Imaginou a trava de gelo se expandindo, os tambores despertando de seu sono congelado. 10, 11, 12. A sala estava agonizantemente silenciosa. Então, na marca de 15 segundos, um som foi ouvido. Não foi um clique. Foi um suspiro, um suave chiado de ar escapando da caixa. O metal preto começou a mudar de cor. As veias roxo-escuras de repente brilharam em um violeta vibrante e brilhante. O pano sobre a caixa começou a vaporizar levemente. Marina removeu suas mãos. Ela retirou o pano. O topo da caixa, que havia sido uma laje sólida e sem emendas de metal de ônix, começou a se espiralar como a íris de uma câmera ou uma flor desabrochando em câmera rápida. As placas de metal se retraíram, deslizando uma sobre a outra com um som como seda sobre vidro. Clique. O topo da caixa estava aberto. Dentro, repousando sobre uma cama de veludo azul, havia um pendrive prateado e uma escritura física em papel. A chave mestre. Marina recuou, secando as mãos em seu avental. Está aberto, senhor. Por 10 segundos, ninguém respirou. Os especialistas estavam congelados, suas bocas levemente abertas. Fernando Costa parecia como se tivesse sido esbofeteado. Ricardo Viana caminhou lentamente em direção à mesa. Ele olhou dentro da caixa, olhou para o drive, olhou para a escritura. Então olhou para Marina. A arrogância havia desaparecido de seu rosto, substituída por uma expressão de choque total e desconcertante. Como? Ele sussurrou. Como você sabia? Eu te disse, Marina disse, pegando sua bandeja novamente. Vocês estavam tentando quebrá-la. Só precisavam aquecê-la. A sala explodiu. Os especialistas começaram a gritar, dando desculpas, alegando que a haviam afrouxado para ela. Mas Ricardo o silenciou com um aceno de mão. Ele enfiou a mão no bolso. Puxou um clipe de dinheiro. Estava grosso com notas, reais, dólares, euros, mas não era tudo. Ele puxou um cartão de visita de platina
e uma pesada moeda de ouro. Eu cumpro minhas promessas, Ricardo disse. Ele jogou o clipe de dinheiro na bandeja dela. Tem uns 20.000 reais aí. Considere uma gorjeta. Marina olhou para o dinheiro. Era mais do que ela ganhava em um ano. Mas Ricardo continuou, seus olhos se estreitando. Isso não é suficiente. Você resolveu um problema que deixou as maiores mentes da América do Sul perplexas em 30 segundos. Ele caminhou ao redor da mesa até estar parado bem na frente dela. Quem você realmente é, Marina? Este foi o momento em que a reviravolta começou. Porque Marina não era apenas uma garçonete que tinha um avô que conhecia relógios. Essa era a história que ela contava para impedir as pessoas de fazer perguntas. Marina olhou para o bilionário e, pela primeira vez naquela noite, sua máscara de servidão caiu. Sua postura se endireitou. Seus olhos se tornaram afiados, inteligentes e frios. Meu nome é Marina, ela disse. Mas meu avô não era relojoeiro. Não? Ricardo perguntou. Não, Marina disse. Meu avô era Hans Vernier, e eu o ajudei a construir esta caixa quando tinha 12 anos. O silêncio na sala Niemeyer mudou de textura. Antes, era o silêncio da concentração. Depois, o silêncio do fracasso. Agora era o silêncio sufocante de uma sala cheia de predadores, percebendo que estavam em uma armadilha. Ricardo Viana encarou Marina. Ele olhou para o uniforme de garçonete, que de repente parecia um traje. Olhou para suas mãos, as mãos que acabaram de resolver um quebra-cabeça de 100 milhões de reais, e viu que não eram as mãos de uma serva. Eram firmes, calejadas e precisas. Hans Vernier, Ricardo disse, provando o nome como cinzas. Ele não tinha família. Esse era todo o seu perfil. Um gênio solitário nos Alpes. Esse era o perfil que suas equipes de espionagem corporativa construíram. Marina disse friamente. Ela não se moveu da mesa. Sua mão descansava perto da caixa aberta. Meu avô era obcecado por privacidade. Ele manteve minha mãe e eu fora da rede. Ele sabia que pessoas como você viriam atrás dele eventualmente. Pessoas como eu? Viana se eriçou. Abutres, Marina disse. 7 anos atrás, a Viana Cora estava lutando com dissipação de calor em seus novos processadores quânticos. Você não conseguia resolver. Então, você encontrou o homem que entendia de dinâmica térmica melhor que qualquer outro na Terra. Hans Vernier. Você o contratou para construir a arquitetura de resfriamento para seus servidores. A mandíbula de Ricardo se contraiu. Tínhamos um contrato. Era negócio padrão. Era roubo. Marina cuspiu. Sua voz não era alta, mas cortou a sala. Você não apenas o contratou. Você grampeou o laboratório dele. Roubou as patentes centrais dele enquanto ele dormia. Quando ele te confrontou, seus advogados o enterraram em litígios até ele estar falido. O estresse desencadeou a condição cardíaca que o matou naquela cabana. Ele não morreu de hipotermia, Ricardo. Ele morreu de coração partido porque você roubou o trabalho de sua vida. Os outros especialistas na sala estavam se mexendo desconfortavelmente. Este não era o tipo de roupa suja que eles gostavam de ver exposta em público. Fernando Costa parecia particularmente pálido. Então, o que é isso? Ricardo gesticulou ao redor da sala opulenta. O golpe longo. Você conseguiu um emprego como garçonete no meu clube favorito só para o quê? Me envergonhar? Marina balançou a cabeça lentamente. Um sorriso triste tocou seus lábios. Você pensa muito bem de si mesmo. Eu não sabia que você estaria aqui esta noite. Estou trabalhando aqui há 2 anos, pagando as dívidas que seus advogados empurraram para minha família. Mas quando te vi entrar com isto, ela apontou para o coração de ônix. Reconheci imediatamente. Meu avô chamava de sua obra-prima. Ele a construiu nos meses finais antes de morrer. Ele me disse que era a única coisa que ele já fez que não podia ser roubada. Ele disse, Marina, se os abutres conseguirem esta caixa, eles nunca conseguirão o que está dentro. Só um Vernier pode abrir um Vernier. Ela olhou para a tampa aberta. Ele me ensinou o truque do calor quando eu tinha 10 anos. Costumávamos esconder chocolates em uma caixa protótipo. Ele queria que eu entendesse que nem toda força é força bruta. Às vezes, a força é saber quando ser gentil. Ricardo olhou para a caixa aberta depois de volta para a garota. A pura absurdidade disso o atingiu. Ele havia gasto milhões em segurança apenas para ser superado por uma história de ninar contada a uma criança de 10 anos. Bem, Ricardo disse, recuperando um pouco de sua compostura. Ele endireitou a gravata. Uma história tocante.
Verdadeiramente. E suponho que você se sinta vingada. Você provou que o bilionário estava errado. Ele estendeu a mão em direção à caixa para pegar o pendrive prateado. Mas negócios são negócios. O drive é meu. Você tem sua gorjeta de 20 mil reais. Agora saia. Seus dedos se fecharam ao redor do metal frio do pendrive. Ele puxou. Não se moveu. Ricardo franziu a testa. Ele puxou com mais força. O drive estava firmemente fixado no forro de veludo. O que é isso? Ricardo retrucou. Ele olhou para Fernando Costa. Fernando, por que está preso? Fernando Costa, ansioso para se redimir, correu para a frente. Ele espiou dentro da caixa. Parece estar integrado à base, Sr. Viana. Um ponto de ancoragem secundário. Marina riu. Foi um som seco e oco. Você realmente achou que Hans Vernier tornaria isso tão fácil? Ela perguntou. Achou que abrir a tampa era o teste? Ela se aproximou de Ricardo, invadindo seu espaço pessoal. A tampa era apenas a porta da frente. O truque do calor. Isso era coisa de jardim de infância. Era só para filtrar os idiotas que tentam usar lasers e martelos. Ela olhou para o drive encaixado no veludo. O drive está conectado a um mecanismo secundário abaixo do forro. É um scanner biométrico sensível à pressão, combinado com um frasco químico. Se você puxar esse drive com mais de 1 quilo de força, ou se a varredura biométrica falhar 3 vezes, Marina fez uma pausa para efeito. Um frasco de ácido fluorídrico se quebra embaixo do drive. Vai derreter o chip de silício instantaneamente. E meu avô garantiu que este ácido em particular corrói metal, então provavelmente vai levar seus dedos junto. Ricardo arrancou a mão para trás como se o drive o tivesse mordido. Ele olhou para dentro da caixa, horrorizado. Estava 100 milhões delas no buraco, e a única saída estava armada para se autodestruir. A atmosfera na sala Niemeyer mudou de choque para terror. Os especialistas que antes estavam perto da mesa deram vários passos largos para trás. Ácido fluorídrico não era algo com que se brincava. Você está mentindo, Fernando Costa disse, embora sua voz carecesse de convicção. Vernier era um relojoeiro, não um químico. Não há armadilha de ácido. Você está disposto a apostar sua mão nisso, Sr. Costa? Marina desafiou, levantando uma sobrancelha. Ou talvez os 100 milhões tares do Sr. Viana. Costa ficou em silêncio. Ninguém se moveu. Ricardo Viana encarou o drive. Estava tão perto. Apenas alguns centímetros de metal. Como tiramos isso? Ricardo exigiu. Sua voz tensa de contenção. Ele não estava mais ordenando. Estava pedindo. Nós não tiramos. Marina disse. Eu tiro. Ela caminhou ao redor da mesa, posicionando-se entre o bilionário e a caixa. Ela não era mais a garçonete. Era a guardiã. A segunda fechadura não é sobre temperatura, Marina explicou, sua voz assumindo o tom clínico de uma engenheira. Meu avô sabia que se alguém descobrisse o truque do calor, poderia ser alguém inteligente, alguém calculista como você, Ricardo. Ela passou o dedo ao longo da borda da caixa aberta. A segunda fechadura é sobre intenção. É biométrica, sim, mas não escaneia uma impressão digital ou uma íris. Ela escaneia uma resposta de pulso a estímulos específicos. Um detector de mentiras? Dr. Kowalski falou do fundo da sala, fascinado apesar de seu medo. Algo assim, Marina disse. Há sensores microscópicos embutidos no invólucro de veludo ao redor do drive. Para liberar o drive, você tem que segurá-lo de uma forma específica, tocando 3 pontos de sensor simultaneamente. Ela olhou para Ricardo. E enquanto você está tocando esses pontos, os sensores medem sua resposta galvânica da pele e variabilidade da frequência cardíaca. A caixa faz uma pergunta, não em voz alta, mas o mecanismo está sintonizado para responder à reação fisiológica da pessoa que a segura quando ela pensa sobre a resposta. Isso é ficção científica, Costa zombou. Uma caixa telepática. Não telepática, psicométrica, Marina corrigiu. Meu avô a calibrou para uma linha de base de tranquilidade. Para abrir isso, sua frequência cardíaca tem que estar abaixo de 60 batimentos por minuto e sua condutividade da pele tem que mostrar marcadores de estresse 0, enquanto você está ativamente tentando pegar algo valioso. Ela sorriu sombriamente para Ricardo. Em outras palavras, um ladrão nunca pode abri-la. A excitação do roubo, a ganância, o medo de ser pego. Os sensores vão captar isso instantaneamente e o ácido será acionado.
Apenas alguém que não quer o dinheiro, alguém que está puramente em paz ao pegar o objeto, pode liberar o mecanismo. Ricardo olhou para suas próprias mãos. Elas estavam tremendo levemente. Seu coração estava batendo contra suas costelas como um martelo. Ele estava perdendo uma fortuna no momento. Seus níveis de estresse estavam fora dos gráficos. Eu não posso fazer isso, Ricardo sussurrou. Ninguém pode fazer isso. É um paradoxo. Você não pode pegar um objeto de 100 milhões e estar completamente calmo sobre isso. Exatamente, Marina disse. Meu avô construiu uma fechadura que apenas uma pessoa honesta poderia abrir. Ele sabia que homens como você nunca passariam no teste. Então está preso para sempre. Ricardo gemeu, passando as mãos pelos cabelos. É inútil. Não para sempre, Marina disse suavemente. Ela estendeu a mão e pairou sobre o drive. Minha linha de base é diferente. Meu avô calibrou os sensores para me reconhecer. Não apenas minha biologia, mas meu estado emocional quando estou perto do trabalho dele. Eu não quero seu dinheiro, Ricardo. Só quero que meu avô descanse em paz. Espere. Fernando Costa deu um passo à frente, seu rosto contorcido com uma realização feia e repentina. Se ela abrir, ela segura o drive. Ela segura a alavancagem. Costa olhou para Ricardo. Senhor Viana, não deixe ela tocar nesse drive. Não sabemos qual é o jogo dela. Ela pode sair daqui com ele e vendê-lo para seus concorrentes pelo dobro do preço. Ricardo hesitou. Estava preso entre a cruz e a espada. Se tentasse pegar, destruía. Se deixasse ela pegar, perdia o controle. Marina, Ricardo disse lentamente, se você liberar o drive, você o entrega diretamente para mim, sem jogos. Você pega seus 20 mil e chamamos de quits. Marina olhou para ele. Seus olhos eram ilegíveis. Vou liberar o drive, Ricardo, porque ao contrário de você, eu não acredito em manter as coisas reféns. Ela colocou seu polegar, indicador e dedo médio ao redor do drive prateado, tocando os pontos de sensor ocultos embutidos no veludo. Não respirem, ela sussurrou para a sala. A sala congelou. Marina fechou os olhos. Ela deu uma inalação lenta e profunda. 1, 2, 3, 4. Ela exalou. 1, 2, 3, 4. Ela pensou na cabana nos Alpes. Pensou no cheiro de aparas de pinho e metal quente. Pensou no riso de seu avô. Uma onda de paz profunda e triste a lavou. Sob seus dedos, profundo dentro do mecanismo, houve um minúsculo clique quase inaudível. A braçadeira biométrica foi liberada. O frasco de ácido foi desarmado. Marina gentilmente puxou o pendrive prateado para cima. Ele deslizou para fora do veludo suavemente, intacto. Ela o ergueu à luz. 100 milhões em um stick. Pronto, ela disse. E foi quando Fernando Costa avançou. Aconteceu rápido, nascido da humilhação e da ganância. Fernando Costa, o renomado especialista em segurança, havia sido reduzido a um espectador por uma garota de avental. Seu ego não podia aceitar. Mais importante, ele percebeu que no momento em que aquele drive tocasse a mão de Ricardo Viana, seu próprio fracasso estaria completo. Ele não apenas perderia sua taxa, sua reputação seria destruída na indústria. Mas se ele segurasse o drive, se fosse ele quem garantisse o ativo, Costa não puxou uma arma. Isso era o Rio de Janeiro. Ele era esperto demais para isso. Ele puxou um cacetete de aço retrátil do bolso interno de seu terno sob medida. Ele balançou forte, não na cabeça de Marina, mas em seu pulso, mirando quebrar o osso e fazê-la soltar o drive. Crack! O som de metal atingindo o osso ecoou de forma nauseante. Mas não era o osso de Marina. No último segundo, Marina havia girado seu corpo com velocidade surpreendente. Um movimento aprendido de anos esquivando de clientes bêbados em bares lotados. Ela jogou a pesada bandeja de prata para cima como um escudo. O cacetete de Costa atingiu a bandeja, amassando a prata profundamente e enviando uma vibração pelo próprio braço dele que o fez gritar. A bandeja caiu no chão com estrondo. Costa, recue! Ricardo Viana rugiu, dando um passo para trás do caos. Costa o ignorou. Ele estava comprometido agora. Seus olhos estavam arregalados. Ele avançou para Marina novamente, agarrando a mão que segurava o drive. Me dê isso, sua vadia! Costa rosnou. Marina era menor, mais leve, mas estava lutando por algo mais que dinheiro. Ela abaixou seu centro de gravidade, cravando o ombro no abdômen de Costa, tirando o ar dele.
Ele cambaleou para trás contra a mesa, enviando o coração de ônix deslizando em direção à borda. Marina ofegou. Se a caixa caísse, os delicados mecanismos internos poderiam se despedaçar, armadilha de ácido ou não. Ela mergulhou para a mesa, deslizando pelo tapete persa, pegando a pesada caixa preta antes que ela tombasse da borda. Costa viu sua abertura. Enquanto ela estava distraída salvando a caixa, ele se arrastou sobre ela, agarrando sua mão direita, abrindo seus dedos à força. "Consegui!" Costa gritou triunfante, arrancando o pendrive prateado da mão dela. Ele se arrastou para trás, respirando pesadamente, segurando o drive no alto como um troféu. Ele olhou descontroladamente de Ricardo para a porta. "Ninguém se mexa!" Costa gritou, brandindo o cacetete em uma mão e o drive na outra. "Ricardo, o preço acabou de subir. Você transfere 40 milhões para minha conta offshore agora, ou eu saio daqui e aceito o maior lance de Pequim." Os outros especialistas estavam se acovardando contra as paredes. Os seguranças estavam confusos, olhando para Ricardo em busca de ordens. Ricardo Viana olhou para o homem que havia contratado. O verniz da civilização na sala Niemeyer havia completamente desabado. Era apenas ganância agora, nua e feia. "Fernando", Ricardo disse calmamente, "embora seus olhos fossem assassinos, você está cometendo um erro que vai acabar com sua vida." "Estou garantindo minha aposentadoria", Costa gritou. Ele começou a recuar em direção à porta. Marina lentamente se levantou do chão. Ela alisou seu avental. Pegou a bandeja de prata amassada. Ela não estava olhando para Costa. Estava olhando para a caixa aberta e vazia na mesa. "Ele está certo, Ricardo", Marina disse, sua voz estranhamente calma em meio aos gritos. "Ele cometeu um erro." Costa parou perto da porta. "Cale a boca." Marina se virou para encarar Costa. Ela não parecia assustada. Parecia desapontada. "Você esqueceu a primeira regra de Hans Vernier", Marina disse. "A caixa nunca é apenas uma caixa. O ambiente é parte do mecanismo." "Do que você está falando?" Costa exigiu. "Quando abri a tampa com o calor", Marina disse, ativou um sensor de proximidade. A caixa sabe que o drive foi removido. Ela está agora escaneando a área imediata pela assinatura Bluetooth do dispositivo receptor autorizado, o laptop criptografado de Ricardo. Ela apontou para Costa, que estava parado perto das pesadas portas de carvalho. "Se o drive se mover mais de 6 metros de distância da caixa, sem se conectar ao dispositivo autorizado, o sistema de segurança é acionado." Costa congelou. Ele estava a cerca de 5,5 metros. "Mais um blefe", Costa zombou. "Não há ácido no drive em si." "Não", Marina concordou. "Não ácido." Ela olhou para o pesado relógio de pêndulo no canto. Faltava 1 minuto para meia-noite. "O coração de ônix contém um gerador micro-EMP enterrado em sua base", Marina disse calmamente. "Um pulso eletromagnético localizado. Se esse drive cruzar o limite de 6 metros, a caixa emite um pulso que frita todos os eletrônicos em um raio de 10 metros. O drive, seu celular, os servidores de segurança do prédio. Tudo morre." Costa olhou para o drive em sua mão. Olhou para a porta a apenas meio metro de distância. "Ela está blefando, Fernando", Ricardo Viana disse, sua voz pingando suor gelado. "Teste ela." Mas Ricardo estava mentindo. Ele estava apavorado. Ele sabia que Vernier era capaz disso. Costa hesitou. A ganância estava guerreando com o medo de perder tudo. "Tic-tac, Sr. Costa", Marina sussurrou. Costa não podia arriscar. Com um rugido de frustração, ele jogou o drive de volta em direção à mesa. Ele deslizou pela superfície de jacarandá e parou bem na frente de Ricardo Viana. "Fique com essa porcaria", Costa gritou. "Fique com essa maldita coisa." Ele se virou e fugiu da sala, empurrando os seguranças perplexos. O silêncio retornou à sala Niemeyer. Ricardo Viana pegou o drive. Olhou para ele com uma mistura de reverência e ódio. Olhou para Marina. Havia realmente um MP? Marina pegou a caixa coração de ônix. Ela estava quente agora. "Isso importa?" ela perguntou. Funcionou. As pesadas portas de carvalho da sala Niemeyer se fecharam com estrondo, cortando os passos em retirada de Fernando Costa. O eco de sua saída covarde permaneceu por um momento antes de ser engolido pelo silêncio opressivo da suíte privada. Era 00:05. Ricardo Viana estava sozinho no centro da destruição. A sala, geralmente um santuário de ordem e dinheiro antigo,
Parecia um campo de batalha. Cristal estilhaçado nos tapetes persas. Café manchava as toalhas de mesa. O ar cheirava a eletrônicos queimados do emissor sônico falhado, misturado com a forte fragrância metálica de medo que havia permeado as últimas 6 horas. Mas o medo havia ido embora agora. Em seu lugar, uma corrente quente e intoxicante de alívio começou a inundar as veias de Ricardo. Ele olhou para a mesa de jacarandá. Ali, repousando sobre a madeira polida, estava o pendrive prateado. Parecia inócuo, um pequeno bastão de alumínio não maior que um maço de chicletes. No entanto, continha as chaves criptográficas para a Rede Nacional de Energia, a linha de vida da Vianacor e a salvação de seu império de 80 bilhões de dólares. Ele havia vencido. Tinha sido bagunçado, indigno e aterrorizante, mas ele havia vencido. Ricardo pegou o drive. Estava frio ao toque. Ele se virou para seu laptop banhado a platina que estava aberto na mesa lateral, sua tela brilhando com o logo da Vianacor. Foi por pouco, Ricardo disse, sua voz rouca mas se estabilizando. Ele lançou um olhar por cima do ombro para Marina. Ela estava parada perto da lareira, de costas para ele, olhando para as brasas moribundas. Ainda segurava a bandeja de prata que havia usado para desviar o cacetete de costa, seus nós dos dedos brancos, enquanto agarrava a borda. Ela parecia pequena naquele uniforme grande demais, uma coisa frágil em uma sala construída para gigantes. O prazo era flexível, Ricardo continuou, justificando para si mesmo enquanto alinhava o drive com a porta USB. Os servidores em Brasília têm uma janela de latência de 15 minutos para manutenção. Contanto que eu insira a chave antes das 00h20, a rede não vai resetar. Estamos seguros. Clique. Ele empurrou o drive para dentro. A tela do laptop piscou. Uma janela de terminal apareceu, preta com texto verde. Detectando armazenamento externo. Criptografia Vernier de 10 bits. Handshake biométrico. Ignorado. Status. Montado. Ricardo soltou uma respiração que soou como um soluço. Ele digitou sua chave de descriptografia pessoal, uma string de 30 caracteres que havia memorizado 10 anos atrás. Acesso concedido. O diretório de arquivos se abriu. Lá estava. Chave mestre rede nacional.tank. Ricardo se afundou na cadeira de couro, fechando os olhos por um segundo. A tensão que havia mantido seu corpo rígido por horas finalmente se rompeu, deixando-o exausto, mas eufórico. Ele ainda era o rei. Ele ainda era o homem mais inteligente da sala, ou pelo menos o homem que contratava as pessoas que resolviam os problemas. Ele abriu os olhos e olhou para Marina. Ela não havia se movido, não havia pedido seu dinheiro. Estava apenas observando o fogo como se estivesse esperando por algo. Marina, Ricardo disse. Seu tom havia mudado. O desespero havia ido embora, substituído pela autoridade transacional suave de um CEO. Venha aqui. Ela se virou lentamente. Seu rosto era ilegível. As sombras lançadas pelo fogo faziam seus olhos parecerem escuros, quase vazios. Ela caminhou em direção à mesa, parando a alguns metros de distância. Ricardo enfiou a mão no bolso interno de seu terno sob medida arruinado e puxou um talão de cheques. Destampou uma caneta tinteiro, uma Mont Blanc que custava mais que o salário anual dela. Eu prometi uma recompensa, Ricardo disse, escrevendo rapidamente. O arranhão da pena no papel era alto na sala silenciosa. Ele arrancou o cheque e o deslizou pela mesa de jacarandá. 2 milhões, Ricardo disse. Livre de impostos. Vou cuidar da lavagem do meu lado para que a Receita Federal não venha procurar uma garçonete com uma fortuna. Marina olhou para o cheque. Ela não o pegou. Isso é muito dinheiro, ela disse suavemente. É, Ricardo concordou, recostando-se e cruzando as pernas. Mas vem com condições. Primeiro, você se demite deste clube imediatamente, esta noite. Segundo, você assina um acordo de confidencialidade que meus advogados vão redigir dentro de 1 hora. Você nunca fala do coração de Onyx, nunca fala de Fernando Costa e certamente nunca fala de Hans Vernier. Ele gesticulou para a porta. Você pega esse dinheiro, Marina, e você desaparece. Vai para Florianópolis, vai para Fernando de Noronha, compra uma casa, constitui família. Apenas pare de ser Marina Santos. Marina inclinou a cabeça levemente. E se eu não aceitar? Ricardo riu. Foi um som frio e afiado. Não seja ingênua, minha cara. Você jogou uma boa mão esta noite.
Você chocou todos nós. Mas vamos ser realistas. Você é uma garçonete. Eu sou um império em forma humana. Se você ficar no Rio, vou tornar sua vida muito difícil. Se pegar o dinheiro, você está livre. Não é uma ameaça. É apenas física. O objeto grande esmaga o objeto pequeno. Física, Marina repetiu. Um sorriso estranho e sultão tocou seus lábios. Meu avô costumava falar sobre física. Ele dizia que toda ação tem uma reação igual e oposta. Seu avô, Ricardo disse, dispensando o fantasma com um aceno de mão. Era um mecânico brilhante, mas um péssimo empresário. Ele não entendia que o progresso requer sacrifício. Peguei seus sistemas de resfriamento e construí uma infraestrutura global. Fiz mais com sua invenção em 5 anos do que ele teria feito em 50. Você o destruiu, Marina disse. Sua voz não estava zangada, era factual. Você o isolou. Você o processou até ele não poder pagar o óleo de aquecimento para sua cabana. Você o matou, Ricardo. Eu competi com ele, Ricardo retrucou, seu temperamento inflamando novamente. Esse é o jogo. Se ele não podia aguentar a pressão, esse era o problema dele, não o meu. Ele se virou de volta para o laptop de forma desdenhosa. Pegue o cheque e vá. Tenho trabalho a fazer. Ele estendeu a mão para o mouse para copiar o arquivo da chave mestre para sua área de trabalho. Foi quando ele notou o ventilador. O ventilador de resfriamento em seu laptop de platina, geralmente silencioso, havia acelerado para a velocidade máxima. Estava zunindo como um motor a jato. Ricardo franziu a testa. Por que está superaquecendo? Ele olhou para a tela. O cursor do mouse estava travando. A janela contendo a chave mestre estava congelada. Então, a janela se minimizou sozinha. O quê? Ricardo bateu nas teclas. Descongele, vamos lá. Uma nova janela se abriu. Não era uma janela padrão do sistema operacional. Era um terminal, austero e preto, ocupando a tela inteira. Texto estava rolando para baixo a uma velocidade impossível de ler, executando o protocolo Vernier, extraindo o diretório raiz de destino, firewall contornado, autenticação interna, privilégios de administrador assumidos. O que é isso? Ricardo sussurrou. Ele apertou a tecla escape. Nada. Apertou Ctrl Alt Delete. Nada. Ele olhou para Marina. Ela não estava mais sorrindo. Estava observando-o com uma intensidade aterrorizante. Você conectou, Ricardo, ela disse. O que você fez? Ricardo exigiu, sua voz subindo para um grito. Isso é um vírus? Você corrompeu a chave? A chave está bem, Marina disse calmamente. Você vai ter seu acesso à rede nacional de energia. Meu avô não era um monstro. Ele não apagaria as luzes para milhões de pessoas só para te machucar. Ela deu um passo mais perto da mesa. Mas ele te conhecia, Ricardo. Ele passou os últimos 6 meses de sua vida te analisando. Ele sabia que se você alguma vez colocasse as mãos no coração de Onyx, você não seria capaz de resistir a conectá-lo ao seu dispositivo primário pessoal, a máquina onde você guarda sua vida real. Ricardo olhou de volta para a tela. O texto havia mudado. Não era mais código. Era uma lista de nomes de arquivos sendo rapidamente processados. Copiando. Meus documentos, finanças offshore Cayman, Shell 01 e LAX. Copiando. E-mails deletados, propina, senador, rodrigues.pst. Copiando. Projetos, operações, secretas, espionagem, industrial, vernier.pdf. Copiando. Pessoal, vídeo, hotel, Zurich, incidente, MP4. A cor drenou completamente do rosto de Ricardo Viana, fazendo-o parecer um cadáver. Não! Ele ofegou. Ele se lançou para o laptop, seus dedos se agarrando ao pendrive para arrancá-lo. Não! A voz de Marina estalou como um chicote. Se você cortar a conexão durante a transferência, o protocolo muda de copiar para deletar. Vai apagar todo o seu disco rígido. Você vai perder a chave mestre e sua empresa vai colapsar dentro de 1 hora. Ricardo congelou, sua mão pairando a centímetros do bastão prateado. Ele estava paralisado. É um worm, ele sussurrou, o horror amanhecendo sobre ele. Um worm polimórfico. É um espelho, Marina corrigiu. Está copiando tudo. Cada segredo que você enterrou nesse disco rígido. Os livros razão de propinas que você guarda para chantagear políticos. Os projetos que roubou de concorrentes. Os e-mails onde ordenou o assédio da minha família. Pare isso! Ricardo gritou para a máquina. Pare isso agora! Eu não posso, Marina disse.
Meu avô escreveu o código para ser irreversível. Uma vez feito o handshake, os dados fluem como água. Você não pode parar o rio, Ricardo. Na tela, uma barra de progresso apareceu. Estava se movendo assustadoramente rápido. 88%, 92%. Para onde está enviando? Ricardo ofegou. Está fazendo upload para a nuvem? Posso limpar a nuvem. Possuo metade das fazendas de servidores do Brasil. Não está indo para a nuvem, Marina disse. Está indo para uma lista de distribuição. A tela piscou vermelho. Upload completo. Iniciando disseminação em massa. Uma lista de destinatários começou a popular a tela. Enviado para Comissão de Valores Mobiliários. Linha direta de denúncias prioritárias. Enviado para Interpol, Divisão de Crimes Cibernéticos. Enviado para O Globo, Mesa de Investigação. Enviado para Folha de São Paulo, Vazamentos Globais. Enviado para Rede Globo Notícias. Enviado para Terminais Bloomberg, Alerta Global. Ricardo Viana encarou a tela. Sua boca estava aberta, mas nenhum som saía. Ele estava assistindo seu próprio funeral. Em 10 segundos, o Worm havia feito o que 20 anos de investigações e processos judiciais falharam em fazer. Havia o despido nu perante o mundo. Os arquivos sobre o incidente de Zurique sozinhos o colocariam na prisão pelo resto da vida. Os registros financeiros o levariam à falência pela manhã. Seu telefone, repousando sobre a mesa, de repente acendeu. Então vibrou. Então começou a tocar. O identificador de chamadas dizia: diretor jurídico. Então o telefone fixo no canto da sala começou a tocar. Então o smartwatch de Ricardo vibrou. O silêncio da sala foi despedaçado por uma cacofonia de alarmes digitais. O mundo estava acordando. Os abutres estavam circulando. Mas desta vez, Ricardo era a carniça. Ele lentamente se afundou de volta em sua cadeira. Olhou para o cheque de 2 milhões ainda repousando sobre a mesa. Era um pedaço de papel sem valor agora. Seus ativos seriam congelados em minutos. Ele olhou para Marina. Parecia quebrado. A arrogância, o poder, a crueldade, tudo havia evaporado, deixando um homem assustado de meia-idade. Por quê? Ricardo engasgou. Lágrimas de raiva e impotência brotando em seus olhos. Você poderia simplesmente ter ido embora. Poderia ter ficado rica. Por que queimar tudo? Marina estendeu a mão e pegou a caixa preta vazia do coração de ônix. Ela passou o polegar sobre o metal liso e frio. Você me perguntou mais cedo quem eu era, ela disse calmamente. Ela caminhou ao redor da mesa, ficando bem ao lado dele. Ela não parecia triunfante, parecia cansada. Eu não sou apenas a neta de Hans Vernier. Eu fui sua aprendiz. Ele me ensinou que uma máquina é tão boa quanto seu propósito. Ela colocou a caixa vazia sobre a mesa na frente dele, ao lado do laptop, gritando: você construiu um império baseado na ideia de que poderia controlar tudo. A temperatura, o mercado, as pessoas. Você achou que esta caixa era um cofre para manter seu tesouro seguro. Ela se inclinou, sua voz um sussurro que cortou através do toque dos telefones. Mas não era um cofre, Ricardo. Era um cavalo de Troia, e você acabou de convidá-lo para dentro do seu castelo. Marina se virou e caminhou em direção à porta. Ela se movia com uma leveza que não possuíra a noite toda. O fardo do segredo carregado por 7 anos finalmente havia ido embora. Onde você está indo? Ricardo gritou atrás dela, sua voz rachando. Você não pode me deixar aqui. A polícia, a imprensa... O que eu digo a eles? Marina parou nas pesadas portas duplas. Ela olhou para trás para o bilionário, iluminado pelo flash vermelho de sua tela de computador destruidora. Diga a eles a verdade, ela disse. Diga que você finalmente abriu a caixa. Ela empurrou as portas abertas. O ar fresco e úmido da noite carioca entrou correndo, cheirando a chuva e asfalto, lavando o ar estagnado da sala Niemeyer. Marina Santos saiu para o corredor, deixando a porta bem aberta. Atrás dela, o som de Ricardo Viana gritando em seu telefone foi abafado pelo crescente lamento de sirenes policiais se aproximando da rua abaixo. Ela não correu, não olhou para trás. Apenas caminhou pelo corredor, desamarrando seu avental enquanto ia, deixando-o cair no chão como uma pele descartada. A garçonete havia ido embora. A especialista havia terminado seu trabalho. Mas a história não terminou ali. Nos dias que se seguiram, o Brasil acordou para o maior escândalo corporativo em décadas.
Os arquivos vazados do laptop de Ricardo Viana se espalharam pela internet como fogo em mato seco. Cada jornal, cada canal de notícias, cada blog de fofoca estava repleto com os segredos sujos do homem mais rico do país. A Folha de São Paulo publicou uma série de 6 partes intitulada O Império das Sombras, como Ricardo Viana construiu seu império sobre roubos e chantagem. O Globo teve acesso exclusivo aos e-mails deletados, revelando uma rede de corrupção que ia desde vereadores municipais até senadores em Brasília. A Rede Globo exibiu um especial de 2 horas, mostrando depoimentos de ex-funcionários da Viana Cor que haviam sido silenciados por acordos de confidencialidade e ameaças legais. Agora, com as provas expostas, eles falavam livremente. O vídeo do Hotel Zurique, que Ricardo havia mantido como seguro contra a chantagem de um político poderoso, vazou. Não mostrava Ricardo diretamente, mas mostrava evidências suficientes de atividades criminosas que a Interpol emitiu um mandado de prisão internacional. Dentro de 48 horas, os ativos de Ricardo Viana foram congelados por ordem judicial. A Comissão de Valores Mobiliários abriu 37 investigações separadas. O Banco Central do Brasil revogou as licenças operacionais da Viana Cor. As ações da empresa, que haviam sido negociadas a 450 por ação, despencaram para 12 reais em 3 dias de negociação antes de serem suspensas. Investidores perderam bilhões, mas a maioria eram outros bilionários, fundos de hedge e bancos de investimento que haviam apostado no gênio invencível de Ricardo Viana. O público em geral sentiu uma satisfação sombria ao ver um titã cair. Ricardo Viana não foi para a prisão imediatamente. Homens como ele raramente vão. Ele contratou uma equipe de 40 advogados, os melhores que o dinheiro restante podia comprar. Eles construíram muros de processos, apelações e manobras legais, mas as paredes estavam se fechando. Ele foi visto pela última vez embarcando em um jato particular no aeroporto Santos Dumont, aparentemente rumo a um país sem tratado de extradição. Mas o jato foi forçado a retornar antes de sair do espaço aéreo brasileiro. As autoridades haviam cancelado seu passaporte. Ricardo Viana, o homem que uma vez possuiu 40% da infraestrutura de energia do Brasil, foi escoltado do aeroporto em algemas. As câmeras capturaram tudo. Seu rosto, uma vez o epítome da confiança arrogante, estava cinza e derrotado. Ele não olhou para as câmeras, não fez declarações. Ele apenas caminhou curvado para o carro de polícia esperando. E Marina? Marina Santos desapareceu. Na manhã seguinte ao incidente no Clube Ipanema, ela não apareceu para seu turno. Seu pequeno apartamento em Botafogo estava vazio. Seus vizinhos disseram que a viram sair com uma única mala por volta das 3 da manhã. O maître do Clube Ipanema encontrou seu uniforme cuidadosamente dobrado em seu armário com um bilhete simples. Obrigada pela oportunidade, não voltarei. As autoridades queriam interrogá-la. Ela era, afinal, uma testemunha-chave de algo. Não estava claro se ela havia cometido um crime. Ela não havia hackeado o laptop de Ricardo. Ela simplesmente havia aberto uma caixa que pertencia a ele. O fato de que a caixa continha um programa de software projetado para extrair e distribuir dados era, legalmente falando, uma área cinzenta. Alguns juristas argumentavam que era espionagem corporativa. Outros argumentavam que era denúncia justificada. A maioria concordava que seria um caso impossível de processar, especialmente porque a principal testemunha, Marina Santos, havia desaparecido. Houve supostos avistamentos. Uma mulher parecida com Marina foi vista em uma pequena cidade costeira em Santa Catarina, trabalhando em uma oficina de conserto de relógios. Outra foi vista em Porto Alegre, dando aulas de engenharia mecânica em uma escola técnica comunitária. Uma turista brasileira correspondendo à sua descrição foi fotografada nas ruínas de Machu Picchu, no Peru, mas nenhum desses avistamentos foi confirmado. Marina Santos, a garçonete que derrubou um bilionário, havia se tornado um fantasma, ou talvez uma lenda. Nas favelas do Rio, nas universidades de São Paulo, nos cafés de Belo Horizonte, as pessoas falavam sobre ela. Alguns a chamavam de heroína, outros de criminosa. A maioria simplesmente a chamava de inteligente. Você ouviu a história da garçonete? Tornou-se uma frase comum.
Era contada em bares, em salas de aula, em reuniões de negócios. Cada vez que era contada, crescia um pouco. Em algumas versões, Marina era uma hacker de elite disfarçada. Em outras, ela era uma agente da Polícia Federal infiltrada. Em outras ainda, ela era uma Robin Hood moderna, roubando dos ricos para dar aos pobres. A verdade, como sempre, era mais simples e mais complexa. Marina Santos era exatamente quem ela disse que era. A neta de Hans Vernier, uma mulher que amava seu avô e que passou 7 anos carregando o peso de sua morte injusta. Uma mulher que esperou, trabalhando em silêncio, até que o momento certo chegasse. E quando chegou, ela agiu. Não com violência, não com gritos ou manifestações, mas com a arma mais poderosa de todas, a verdade e uma caixa muito inteligentemente projetada. 3 meses após o escândalo, uma pequena doação anônima foi feita para um hospital público em São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. A doação pagou todas as dívidas médicas pendentes de um paciente falecido chamado Carlos Santos, o pai de Marina. A mesma semana, a Universidade Federal de Minas Gerais recebeu uma doação de 5 milhões de reais para estabelecer uma bolsa de estudos em nome de Hans Vernier para estudantes de engenharia mecânica de famílias de baixa renda. Ninguém nunca descobriu quem fez a doação, mas algumas pessoas suspeitavam. Ricardo Viana acabou sendo condenado a 18 anos de prisão por fraude, suborno, espionagem industrial e uma série de outros crimes financeiros. Ele cumpriu sua sentença em uma prisão federal em Brasília, não nas acomodações de luxo que homens ricos às vezes conseguem, mas em uma cela padrão com 2 outros presos. Seus advogados apelaram, é claro, mas sem dinheiro para pagar suas taxas exorbitantes, os apelos foram fracos e falharam. A Viana Cor foi dissolvida. Seus ativos foram vendidos para pagar dívidas e multas. A tecnologia de resfriamento quântico, a tecnologia que Ricardo havia roubado de Hans Vernier, foi colocada em domínio público por ordem judicial. Agora qualquer pesquisador, qualquer universidade, qualquer empresa poderia usá-la livremente. Foi a vingança final de Vernier. Seu trabalho, que havia sido roubado e trancado atrás de patentes e ganância corporativa, agora pertencia ao mundo. 5 anos depois do incidente, um pequeno artigo apareceu na página 14 do jornal Estado de Minas. Era uma história sobre uma pequena empresa de consultoria em Ouro Preto, especializada em design de mecanismos de segurança personalizados. A empresa, chamada Soluções Vernier, estava ganhando reputação entre bancos e museus por criar cofres que eram tanto belos quanto impenetráveis. A proprietária da empresa, segundo o artigo, era uma mulher de cerca de 30 anos que preferia ficar fora dos holofotes. Ela não dava entrevistas, não participava de conferências. Apenas fazia seu trabalho, criando máquinas magníficas que protegiam as coisas que as pessoas consideravam valiosas. O artigo incluía uma única fotografia borrada da mulher de costas, trabalhando em uma bancada de trabalho cercada por ferramentas de precisão e projetos. Você não conseguia ver seu rosto, mas se olhasse com cuidado, muito cuidado, você poderia notar uma pequena tatuagem em seu pulso esquerdo. Era uma flor desabrochando. E se você conhecesse a história, se realmente conhecesse a história, você saberia o que isso significava. A flor só se abre quando sente o calor do sol da manhã. Se está frio, ela dorme para proteger seu coração. Marina Santos havia aprendido a lição de seu avô. Ela havia esperado pelo calor, e quando ele veio, ela floresceu. Mas a história ainda tem um último capítulo, um último segredo. Você se lembra do coração de ônix? A caixa preta que causou todo esse caos? Depois que a polícia terminou de examiná-la como evidência, ela foi devolvida aos herdeiros legais do espólio de Hans Vernier. Ninguém sabia quem eram esses herdeiros. Os advogados lidaram com tudo através de procurações e documentos assinados em cartórios no exterior. A caixa desapareceu da vista do público. Mas se você fosse um dos poucos clientes de elite das Soluções Vernier, se você encomendasse um de seus cofres personalizados magníficos, você poderia notar algo. Cada cofre tinha uma pequena placa gravada por dentro da tampa. A maioria das pessoas nunca a via. Estava escondida, visível apenas quando o cofre estava completamente aberto e você olhava no ângulo certo. A placa dizia: construído com o coração de Vernier. A força
não é força bruta. A força é saber quando ser gentil. E se você realmente prestasse atenção, se realmente entendesse mecânica de precisão, você notaria algo mais. Cada fechadura, cada mecanismo, cada engrenagem nos cofres das soluções Vernier tinha uma característica peculiar. Eles respondiam ao calor. Não ao frio, não à força, não à tecnologia. Ao calor humano, à paciência, à gentileza. Porque Marina Santos havia aprendido a lição mais importante que seu avô podia ensinar. As melhores defesas não são construídas com aço e algoritmos. São construídas com compreensão da natureza humana. Ricardo Viana havia construído um império baseado em força, medo e controle. E esse império desmoronou em uma única noite porque ele não entendia a lição mais simples de todas. Você não pode forçar o mundo a se curvar à sua vontade. Você tem que entendê-lo, tem que respeitá-lo, tem que aquecê-lo. Marina entendeu isso, e é por isso que ela venceu. Mas há uma última parte da história que ninguém conhece. Uma parte que apenas 3 pessoas no mundo sabem. Marina, o advogado que gerenciou o espólio de Hans Vernier, e você, agora. Na noite em que Marina abriu o coração de ônix, quando ela colocou suas mãos sobre aquele pano quente e transferiu seu calor para o metal, algo mais aconteceu, algo que ela não mencionou para Ricardo Viana. Quando a caixa se abriu e revelou o pendrive e a escritura, havia um terceiro item dentro. Estava escondido em um compartimento secreto sob o veludo azul, invisível a menos que você soubesse exatamente onde procurar. Era um envelope, fino, branco, selado com cera vermelha. No envelope, em caligrafia elegante, estava escrito um único nome: Marina. Enquanto Ricardo e todos os especialistas estavam olhando para o pendrive prateado, maravilhados com o tesouro de 100 milhões de reais, Marina havia silenciosamente deslizado o envelope para dentro de seu avental. Ninguém viu, ninguém notou. Ela esperou até estar em casa em seu pequeno apartamento em Botafogo, às 2 da manhã antes de abrir o envelope. Suas mãos tremeram enquanto quebrava o selo de cera. Dentro havia uma única folha de papel. Era a caligrafia de seu avô. Ela conhecia cada curva, cada traço. Ele havia escrito esta carta pouco antes de morrer. Minha querida Marina. A carta começava: se você está lendo isso, então o inevitável aconteceu. O abutre pegou a isca. Você sempre foi mais inteligente do que eu, minha querida. Mesmo quando criança, você entendia coisas que levei décadas para aprender. Você entendia que as máquinas não são apenas engrenagens e alavancas. São relacionamentos. São conversas entre metal e intenção. Construí o coração de ônix não como um cofre, mas como um teste. Um teste de caráter. Sabia que homens como Ricardo Viana nunca poderiam resistir. Sabia que eles veriam uma caixa impossível de abrir e isso se tornaria uma obsessão. E sabia que, eventualmente, eles pagariam qualquer preço, contratariam qualquer especialista, fariam qualquer coisa para provar que podiam vencê-la. Mas aqui está o segredo, Marina. A caixa não foi projetada para ser vencida. Foi projetada para vencer. Cada mecanismo, cada sensor, cada linha de código no pendrive foi construída para um único propósito: justiça. Não a justiça dos tribunais, que pode ser comprada e vendida, mas a justiça da verdade. Marina limpou as lágrimas de seus olhos enquanto continuava lendo. Passei meus últimos meses coletando evidências. Cada e-mail que Ricardo pensou que havia deletado, cada transação financeira que pensou que havia escondido, cada segredo sujo que pensou que estava enterrado. Contratei hackers, subornei funcionários descontentes, gastei cada centavo que me restava construindo um dossiê completo do monstro que roubou minha vida, e coloquei tudo dentro daquele pendrive. Mas não apenas isso. Programei o pendrive para fazer algo que nenhum vírus comum faz. Ele espera. Ele espera até estar conectado a um dispositivo pessoal, um laptop que contém não apenas arquivos de trabalho, mas a vida real de alguém, e então copia tudo, espelha tudo e envia tudo para o mundo. É vingança, sim, mas é mais que isso. É exposição, é accountability, é garantir que homens como Ricardo Viana não possam mais se esconder atrás de suas paredes de dinheiro e advogados. Você se pergunta por que construí a primeira fechadura, a fechadura térmica tão simples? Por que tornei possível para você, e apenas você, abrir? Porque eu sabia, minha querida Marina, que você seria a única que entenderia.
Você seria a única com paciência suficiente para não forçar, com sabedoria suficiente para esperar o momento certo, com coragem suficiente para enfrentar um bilionário e não piscar. A carta continuava. Não espero que você me perdoe por colocar esse fardo sobre você. Sei que é pesado. Sei que você carregará isso por anos, trabalhando em silêncio, esperando sua chance. Mas também sei que você é forte. Mais forte que eu jamais fui. Você tem algo que eu perdi nos meus anos finais. Você tem esperança. Você acredita que o mundo pode ser melhor, que as pessoas podem ser melhores. Eu perdi essa crença. Foi por isso que morri sozinho naquela cabana, congelado e amargo. Mas você, minha querida neta, você ainda tem fogo em seu coração. E é esse fogo que vai derreter a armadura dos homens frios, como Ricardo Viana. Não carregar culpa por usar o coração de ônix como uma arma. Às vezes, as melhores armas não são espadas ou armas, são verdades. E às vezes, a coisa mais gentil que você pode fazer é expor a crueldade para que ela não possa mais causar dano. Viva bem, Marina. Use o dinheiro que escondi para você. Sim, há dinheiro. Não muito, mas o suficiente. Há uma conta na Suíça. Os detalhes estão no verso desta carta. 2 milhões de francos suíços. Dinheiro limpo, ganho de patentes que registrei sob um pseudônimo antes que Ricardo pudesse roubá-las. Marina virou a carta. Havia números de conta, códigos, instruções. Seu avô havia planejado tudo. Use esse dinheiro para construir algo bonito. A carta concluía. Não para vingança, não para destruição, mas para a criação. Construa máquinas que ajudem as pessoas, que protejam o que é precioso, que ensinem à próxima geração que força e gentileza não são opostos. Eles são parceiros. E lembre-se, minha querida, você não é definida pelo que foi tirado de você. Você é definida pelo que você constrói com o que resta. Eu te amo. Sempre te amei. Sempre te amarei. Seu avô, Hans Vernier. Postscriptum. A flor só se abre quando sente o calor do sol da manhã. Você é meu sol, Marina. Você é meu calor. Obrigado por florescer. Marina dobrou a carta cuidadosamente. Colocou-a de volta no envelope. Segurou-a contra o peito e chorou. Chorou pelo avô que perdeu. Pela infância roubada por dívidas e luto. Pelos anos de raiva e planejamento. Mas também chorou de alívio, porque o fardo finalmente havia sido levantado. A verdade estava exposta. A justiça, imperfeita como era, havia sido servida, e ela estava livre. 3 dias depois, Marina estava em um avião para Zurique. Acessou a conta bancária. O dinheiro estava lá, exatamente como seu avô havia prometido. 2 milhões de francos suíços. Cerca de 12 milhões em reais. Não era uma fortuna de bilionário, mas era mais do que suficiente. Ela transferiu metade para pagar todas as dívidas médicas de seu pai. A outra metade, ela investiu em seu futuro. Ela passou 6 meses viajando. Não como turista, mas como estudante. Visitou relojoeiros em Genebra, fabricantes de cofres em Berlim, artesãos de metal em Kyoto. Aprendeu técnicas antigas e tecnologias modernas. Absorveu tudo como uma esponja. E então retornou ao Brasil. Não para o Rio, onde poderia ser reconhecida, mas para Ouro Preto, uma cidade histórica em Minas Gerais conhecida por sua herança colonial e comunidade artística. Ali, ela alugou um pequeno galpão, instalou uma bancada de trabalho, comprou ferramentas e começou a construir. Sua primeira encomenda veio de um pequeno museu local. Eles precisavam de uma vitrine de segurança para uma coleção de joias coloniais. Marina projetou e construiu uma vitrine que era simultaneamente elegante e impenetrável. O vidro era de 5 camadas, cada uma com uma resina diferente que tornava impossível cortar sem acionar alarmes. A fechadura era um mecanismo de 3 estágios que exigia não apenas uma chave física, mas também um código numérico e um escaneamento biométrico. Mas a verdadeira genialidade estava nos sensores térmicos embutidos. Se alguém tentasse forçar a fechadura, o mecanismo detectaria o estresse na temperatura do metal e se travaria automaticamente, enviando um alerta silencioso para a segurança. Era a tecnologia Vernier, gentil até ser ameaçada. Então, inflexível. O museu ficou encantado. Eles mostraram a vitrine para outros museus. Logo,
Marina tinha mais encomendas do que podia lidar. Um banco em Belo Horizonte, uma galeria de arte em São Paulo, uma joalheria de luxo em Brasília. Cada cliente recebia não apenas um produto, mas uma obra de arte. Cada cofre, cada fechadura, cada mecanismo de segurança era único, personalizado, belo, e cada um carregava a filosofia de Hans Vernier. Segurança através da compreensão, não da força. Proteção através da inteligência, não da violência. Marina raramente encontrava seus clientes pessoalmente. Ela preferia trabalhar através de intermediários, advogados e consultores. Não porque tinha medo de ser reconhecida. Ela havia mudado bastante nos anos desde o incidente. Tinha cortado o cabelo, ganhado confiança, carregava-se diferente. Mas porque gostava da privacidade. Gostava de ser apenas a artesã, não a história. As pessoas às vezes perguntavam sobre seu nome. Soluções Vernier. Ela era parente do famoso Hans Vernier? Distante, ela dizia com um pequeno sorriso. Muito distante. E mudava de assunto. Ela nunca mencionou o coração de ônix. Nunca mencionou Ricardo Viana. Quando as pessoas traziam à tona o escândalo, como às vezes faziam, ela ouvia educadamente e não oferecia nada além de comentários vagos. Fascinante, não é? Como a verdade sempre encontra um caminho. Mas à noite, quando fechava seu galpão e voltava para seu pequeno apartamento, com vista para as colinas de Ouro Preto, ela às vezes tirava a carta de seu avô, lia novamente e lembrava do homem que a ensinou que máquinas têm alma, que precisão é uma forma de amor, que o mundo pode ser cruel, mas isso não significa que você tem que ser. Um dia, 10 anos após o incidente, Marina recebeu uma encomenda incomum. Um cliente anônimo queria um cofre pessoal, algo pequeno, portátil, mas absolutamente impenetrável. Eles tinham apenas um requisito. Tinha que ser aberto com calor, não com uma chave. Marina sorriu quando leu o pedido. Ela sabia quem era, ou pelo menos sabia que tipo de pessoa era. Alguém que conhecia a história, alguém que entendia a lição. Ela trabalhou no cofre por 3 meses. Era do tamanho de uma caixa de charutos feito de titânio preto polido. O mecanismo de travamento era uma obra-prima de engenharia térmica. Para abri-lo, você tinha que segurar o cofre em ambas as mãos por exatamente 60 segundos, transferindo seu calor corporal através do metal. Mas aqui estava o truque. Se você estava nervoso, se seu coração estava acelerado, se você estava estressado, o suor de suas palmas mudaria a assinatura térmica. O cofre detectaria o medo, a ganância, a pressa, e permaneceria fechado. Apenas alguém calmo, paciente, em paz, poderia abri-lo. Era o coração de ônix em miniatura, uma homenagem a seu avô. Quando terminou, ela enviou o cofre para o endereço fornecido, uma caixa postal em Lisboa, Portugal. Uma semana depois, ela recebeu um pagamento, 50 mil euros. E uma nota. Para a artesã que entende que as melhores defesas são construídas com sabedoria, não com paredes. Obrigado por continuar o legado. O mundo precisa de mais pessoas como você. PS. A flor floresceu maravilhosamente. Não havia assinatura. Não precisava. Marina colocou a nota em uma gaveta ao lado da carta de seu avô. 2 pedaços de papel. 2 gerações. Uma mesma lição. Nos anos que se seguiram, a reputação de Marina cresceu silenciosamente. Ela nunca anunciou, nunca buscou publicidade, mas em certos círculos de pessoas que valorizavam tanto beleza quanto segurança, ela era conhecida. Se você quer o melhor, vai até Vernier, eles diziam. Mas seja paciente, ela não se apressa e não aceita qualquer cliente. E era verdade. Marina era seletiva. Ela recusava trabalhar para bancos que tinham histórias de fraude. Recusava trabalhar para colecionadores particulares que haviam adquirido arte através de meios questionáveis. Ela tinha princípios. Princípios que seu avô teria se orgulhado. Aos 35 anos, Marina fez algo inesperado. Começou a ensinar, não em uma universidade, embora várias tivessem oferecido cargos, mas em uma pequena escola técnica em Ouro Preto que atendia jovens de comunidades de baixa renda. Uma vez por semana, ela dava um workshop sobre fabricação de precisão. Ensinava os alunos a trabalhar com metal, a entender tolerâncias, a apreciar a diferença entre bom o suficiente e perfeito. Mas mais que isso, ensinava filosofia.
Uma máquina é uma conversa entre você e o material, ela dizia, segurando um pedaço de aço. Se você força, o material resiste. Se você escuta, ele te diz o que quer se tornar. Os alunos adoravam. Alguns se tornaram aprendizes. Marina os empregava em seu galpão, ensinando-lhes o ofício. Pagava-lhes salários justos. Tratava-os com respeito. Ela estava construindo algo que seu avô nunca teve a chance de construir. Um legado que não era apenas máquinas, mas pessoas. Uma geração de artesãos que entendiam que habilidade técnica e caráter moral não eram separados. Eram a mesma coisa. Um de seus alunos, um jovem chamado Lucas, de uma favela em Belo Horizonte, uma vez perguntou a ela: "Professora Marina, por que você faz isso? Você poderia estar construindo cofres para bilionários, ganhando milhões. Por que ensinar pessoas como nós?" Marina parou o que estava fazendo. Ela colocou sua ferramenta de lado. Olhou para Lucas, esse garoto brilhante de 17 anos, com mãos calejadas e olhos famintos por conhecimento. "Por quê?" ela disse suavemente. "Alguém uma vez me ensinou que o valor de uma pessoa não é medido pelo que ela acumula, mas pelo que ela compartilha. E porque as pessoas mais importantes do mundo não são as que têm mais dinheiro, são as que têm mais coração." Lucas assentiu, não completamente entendendo, mas sentindo a verdade naquilo. Anos depois, ele se tornaria um dos melhores fabricantes de instrumentos de precisão no Brasil. E ele sempre acreditaria Marina. "Ela não me ensinou apenas como trabalhar metal", ele diria. "Ela me ensinou como viver." Isso era o legado de Marina. Não a queda dramática de um bilionário, embora isso fizesse uma boa história, mas a elevação silenciosa de dúzias de jovens que de outra forma nunca teriam tido uma chance. Esse era o verdadeiro milagre. Hoje, se você visitar Ouro Preto, você pode encontrar o galpão de Marina. Não tem placa grande, apenas uma discreta placa de latão ao lado da porta. Soluções Vernier, por consulta apenas. Se você bater, uma mulher de 40 e poucos anos abre a porta. Ela tem cabelos presos em um rabo de cavalo prático, óculos de proteção pendurados no pescoço e uma expressão calorosa, mas cautelosa. "Posso ajudar?" ela pergunta. E se você for esperto, se realmente souber a história, você pode responder: "Estou procurando uma fechadura que só abre com calor." E ela sorri. Esse pequeno sorriso secreto, e diz: "Entre. Vamos conversar sobre o que você precisa proteger." Porque no final é disso que trata toda essa história. Não sobre vingança, embora houvesse vingança. Não sobre justiça, embora houvesse justiça. Mas sobre proteção. Sobre proteger o que é precioso. Sobre entender que as coisas mais valiosas no mundo não são defendidas com força. São defendidas com sabedoria, paciência e amor. Hans Vernier entendeu isso. Marina Santos entendeu isso. E agora, você entende isso também. A lição é simples. Quando você enfrenta uma porta fechada, uma barreira impossível, um obstáculo que parece invencível, lembre-se, não force, não lute, não tente quebrar, aqueça. Seja paciente, seja gentil, seja estratégico e observe enquanto o impossível se torna possível. 15 especialistas falharam porque tentaram conquistar. Uma garçonete de 23 anos teve sucesso porque tentou entender. Essa é a diferença entre poder e sabedoria. Ricardo Viana tinha poder. Marina Santos tinha sabedoria. E no final, a sabedoria sempre vence. Sempre. Agora pense nisso. Pense nas portas fechadas em sua própria vida, os problemas que você está tentando resolver com força bruta, os relacionamentos que você está tentando controlar, as situações que você está tentando dominar. E pergunte a si mesmo: estou sendo Ricardo Viana, tentando forçar o mundo a se curvar à minha vontade? Ou estou sendo Marina Santos, esperando pacientemente, entendendo o mecanismo, encontrando a maneira gentil de abrir o que está fechado? Porque aqui está a verdade final. A verdade que Marina aprendeu de seu avô, que ela provou naquela noite no Clube Ipanema, que ela vive todos os dias em seu galpão em Ouro Preto. O mundo não precisa de mais pessoas tentando quebrar coisas. Precisa de mais pessoas tentando entender coisas. Não precisa de mais força. Precisa de mais calor. Não precisa de mais especialistas com diplomas e egos. Precisa de mais pessoas com paciência e coração. 15 especialistas falharam, mas uma garçonete que entendeu a lição mais simples do mundo.
resolveu o mistério em 30 segundos. 30 segundos de calor. 30 segundos de gentileza. 30 segundos de fazer o oposto do que todo mundo esperava. E mudou tudo. Essa é a história de Marina Santos. Essa é a história do coração de Onyx. Essa é a lição de Hans Vernier. E agora é a sua história também. O que você vai fazer com ela? Como você vai aplicar essa lição em sua própria vida? Quando você vai parar de forçar e começar a aquecer? Quando você vai parar de lutar e começar a entender? Quando você vai perceber que, às vezes, a maior força vem da maior gentileza? Pense nisso. E da próxima vez que você enfrentar algo impossível, lembre-se da garçonete. Lembre-se da caixa preta. Lembre-se do pano quente e úmido. E lembre-se, a flor só se abre quando sente o calor do sol da manhã. Seja o calor, seja o sol, seja a paciência que transforma o impossível em inevitável. E observe enquanto o mundo se abre para você. Porque no final, não são os mais fortes que herdam a terra. Não são os mais inteligentes. Não são os mais ricos. São os mais sábios. Os que entendem que poder sem compreensão é destrutivo. Força sem gentileza é brutal. Inteligência sem compaixão é perigosa. Marina Santos ensinou essa lição para Ricardo Viana da maneira mais dura possível. Mas ela te ensinou também, se você estava prestando atenção. E essa lição vale mais que todos os 100 milhões de reais naquela caixa. Vale mais que todos os bilhões no Império de Viana. Porque é uma lição que, uma vez aprendida, muda tudo. Para sempre. Essa é a história. Essa é a lição. Esse é o legado de Hans Vernier, Marina Santos e do coração de Onyx. Use-o sabiamente. E quando você usar, quando você aplicar essa sabedoria em sua própria vida, quando você escolher calor em vez de força, paciência em vez de pressa, compreensão em vez de dominação, lembre-se de onde veio, de um relojoeiro suíço em uma cabana nos Alpes, de uma garçonete brasileira em um clube no Rio de Janeiro, de uma lição simples sobre como as flores desabrocham. E então, passe adiante. Ensine a alguém. Mostre através do exemplo. Seja o calor que abre o que está fechado. Seja a gentileza que conquista o que a força não pode. Seja a paciência que resolve o que a pressa complica. Seja Marina, seja Vernier, seja a sabedoria que o mundo tão desesperadamente precisa. Porque no final, essa é a única coisa que realmente importa. Não quanto dinheiro você ganha, não quantos títulos você tem, não quão poderoso você se torna, mas quanto calor você traz para um mundo frio, quanta gentileza você oferece quando a força seria mais fácil, quanta paciência você pratica quando a pressa seria mais rápida. Essa é a medida de uma vida bem vivida. Essa é a medida do verdadeiro sucesso. E essa é a história que você acabou de ouvir. A história de como 15 especialistas falharam, mas uma garçonete resolveu o mistério em 30 segundos. Não por ser mais inteligente, não por ter melhores ferramentas, mas por entender a lição mais importante de todas. Às vezes, tudo o que você precisa é um pouco de calor.